Eu devo registrar que me impressionou muito que o professor Hélio, quando assumiu a cátedra de clínica médica, criou um laboratório experimental para investigação em modelos animais, com vistas ao entendimento da fisiopatologia de situações patológicas humanas. Em favor da afirmação da Faculdade de Medicina como escola de investigação, pode-se apontar que, apesar de haver iniciadas as suas atividades em 1952, já em 1955 haviam sido defendidas 3 teses de doutoramento. Esse número se eleva para 115 no ano de 1970, por ocasião da instalação da pós-graduação stricto sensu. Até o ano de 1974, quando expira o direito daqueles já inscritos no sistema antigo, foram 149 as teses de doutorado defendidas, 62 em departamentos básicos, 87 em ciências clínicas. Eu não tenho um levantamento completo das teses de mestrados defendidas ao longo desse período, mas eu tenho alguém que já trabalhou neles e que poderá auxiliar a todos nós. Quarto e último ponto. Da reforma da educação superior. Com a reforma educacional de 1968, a Lei 5.540, a reflexão teórico-pedagógica centrada na preservação das tradições universais que não devem ser subservientes ao mercado. Após um período de transição, desloca-se para a chamada racionalidade de planejamento e ação, estabelecendo um novo modelo de ensino, pesquisa e extensão. Aos interessados, sugiro ler o depoimento de Anísio Teixeira no Congresso Nacional em 1968. Entre outras razões, a reforma universitária aboliu a cátedra. Assim se fez. Foram elas abolidas, foram criados os departamentos e institucionalizada a pesquisa. Os departamentos, às vezes, foram criados de maneira forçada, por razões mais administrativas do que por racionalidade acadêmica. Abolido o autoritarismo da cátedra, surge a, aspas, democratização do departamento com a sua fragmentação nas disciplinas, constituindo um arquipélago de unidades semi-autônomas. A institucionalização da pesquisa, com a racionalidade acima referida, trouxe uma aparente uniformidade de deveres e funções. Mas a instituição como a nossa colocou em um mesmo cadinho ciências sociais e ciências biológicas, que mais se enquadram na categoria de soft science e hard science, na visão de Tony Beecher, ambas voltadas para a promoção do conhecimento inovador, ambas. Portanto, seria tratar desiguais como iguais, com reflexo na carreira acadêmica de uns e outros. Disso já havia alertado Flexner, de que nem todo educador é um bom pesquisador.
E nem todo pesquisador é um bom professor. Se assim não quiser, ou se assim quiser a instituição, cabe a ela estabelecer de uma maneira clara parâmetros, criando modelagem conforme suas dela, preceitos e vontades. Ou seja, eu estou claramente me referindo ao perfil de cada professor a ser contratado, cuja vocação, aspas, precisa ser submetida ao modelo que eu já disse antes. Modelo não admite concessões. Subsequente à Lei 5.540, que disciplina a reforma da educação superior, o parecer, o magnífico parecer 977/65, da lavra do conselheiro Newton Sucupira, dá ao tópico pós-graduação stricto sensu em 2 níveis, mestrado e doutorado, a clareza, a consistência e a condição para o seu desenvolvimento. Aqui temos mais um exemplo de modelo. Uma interpretação de modelo é a do relator, Newton Sucupira, um filósofo que usa exemplo da sua própria vivência para discorrer sobre os requisitos necessários aos títulos acadêmicos, Master e PhD, na Universidade norte-americana por ele cursado, com as suas exigências bem definidas. Ao filósofo Newton Sucupira contrapõe-se o professor de medicina Rubens Maciel, relator do parecer número 576/70, que destaca as peculiaridades da área médica, segundo ele. Em seu parecer, Rubens Maciel dá ênfase à residência médica, ou seja, a prestação de serviços em tempo integral em hospital credenciado para o ensino. No entendimento daquele ilustre relator médico, não havia antagonismo, antes superpossibilidade entre a residência e os níveis de mestrado e doutorado. Muitos do aqui presentes têm a lembrança da confusão inicial para um ajuste à implementação da pós-graduação na área médica. Em junho de 1970, o ofício GR, Gabinete da Reitoria, 1212, ouvida a Comissão Central de Pós-Graduação da USP, cuida dos nossos cursos de pós-graduação. Foi nesse âmbito de ignorância, por inexistência prévia, de desacordos conceituais, particularizado no parecer do conselheiro Rubens Maciel e da reorganização da estrutura universitária, que cria o departamento, que a nossa comissão local iniciou seus trabalhos. Tinha-se presente e os seus integrantes da comissão tinham experiências vividas no exterior, inclusive nos Estados Unidos, como pesquisadores, mas não na organização de estudos dessa natureza. Pós-graduação, stricto sensu. Pode a pós-graduação, stricto sensu, ser oferecida sob a forma de cursos? A resposta é provavelmente não. Inicialmente, essas limitações geraram aqui conflitos, à vista de que os departamentos pensavam apresentar programas de estudos em disciplinas, isto é, especialidades, em oposição ao preceituado no modelo de que os programas deveriam ser oferecidos, um modelo
em áreas multi e interdisciplinares. Não será exagero dizer que foi uma epopeia. Muitos dos chefes de disciplinas entendiam que a organização deveria ser focada nelas, as disciplinas, com um nítido enfoque de natureza profissional. Assim, não entendeu, por exemplo, a clínica médica, que definiu um núcleo multidisciplinar na fase de estudos, na fase inicial de estudos, sem prejuízo das pesquisas realizadas no âmbito das disciplinas. Mas cada um que passava para a fase adiante tinha recebido ensinamentos de métodos e modos de investigação, não sobre um determinado setor ou disciplina, mas no conjunto de disciplinas. 20 anos mais tarde, repito, em 1992, o plano diretor aprovado pela congregação, plano diretor não era plano do diretor, era plano elaborado por todo o conjunto de professores. A congregação repassou essa situação, inclusive apontando áreas prioritárias, tidas como estratégicas, cuidando de torná-las multidepartamentais e interdisciplinares. O que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem tudo a ver. À luz da enorme expressão das atividades de pesquisa e a contribuição da pesquisa inovadora nessa escola médica. Sem falar da enorme e valiosas contribuições pessoais que os de Sérgio Ferreira e Antunes, que me precederam nessa série de conferências, para mim, a grande expansão na investigação inovadora e divulgação é resultado de modelo da pós-graduação stricto sensu, aqui adotado e cuidado para melhorá-la. Seria ocioso e parcial nominá-las as pesquisas, todas que vão das ciências sociais e das complexas ciências biológicas, mas todas têm lastro no rigor do método científico. Elas vão do exame das condições sociais das populações sob escrutínio até o intercâmbio internacional no ensino em ciências da saúde. Elas avançam nas neurociências, em associação com as ciências das imagens. Elas alcançam o intercâmbio internacional do ensino. Elas cuidam das ciências das imagens e da física médica. Cuidam dos transplantes de órgãos. Cuidam ainda, como exemplos, a oncologia pediátrica, a toxicidade no sistema auditivo, as práticas nas doenças de retina, as patologias causadas pelo Trypanosoma cruzi e a imunidade e a biologia celular. Também a farmocinética na gestação e na reprodução assistida. Esse elenco de pesquisas, repassado por mim recentemente, vai ao encontro das recomendações do plano diretor desta faculdade, com recomendações lá no plano diretor, as áreas de biologia molecular, neurociências, hemoterapia, oncologia e transplantes de órgãos e tecidos. Também não posso deixar de comentar que, sob o aspecto clínico, a qualidade da assistência médica aqui prestada aumentou mercê das atividades de pesquisa. A percepção geral dos nossos professores é de que há 20 anos estávamos atrás, comparativamente com outros centros universitários. Hoje, não estamos. Em muitas áreas, estamos à frente.
Da mesma forma, a nítida percepção dos ganhos com investigação interdisciplinar, interna e com outras instituições externas à nossa escola. Esses conjuntos são explicativos do aumento pelo financiamento externo e das publicações em periódicos de reconhecimento internacional. Aqui interrompo a apresentação sucinta da origem e da evolução de nossa escola médica, com a devida vênia, com o relato particularizado a seguir. Para fins expositivos, inclusive por dever de honestidade intelectual, às vezes faço a narração na primeira pessoa do plural, por terem sido eles, inclusive, os que prosseguiram na organização dos estudos por mim iniciados. Graduei-me na Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, em 1953. No ano da graduação, recebi do CNPq, criada no ano de 1952, bolsa de iniciação científica a ser desfrutada em 1954 na Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. É bom lembrar que há 60 anos não se sabia bem o significado de CNPq, e muito menos o de Bolsa de Iniciação Científica ao médico graduado. Como contribuição à memória histórica, devo registrar que a minha faculdade de origem, criada no ano de 1808, contava com a participação de notáveis professores, com pompas e circunstâncias. Muitos membros da Academia Brasileira de Letras, mas a escola tinha uma organização didática arcaica. Depoimento de mesma natureza foi dado anos após a sua graduação, ex-aluno da mesma faculdade, por Maurício de Rocha e Silva. Destaco que, como aluno, foi um Instituto de Biofísica, criado por Carlos Chagas Filho, que mais tarde seria pessoa de minha estima, grande núcleo daquela universidade. Foram meus professores, Moura Gonçalves, Venâncio, Solé, que anos mais tarde para que vieram. O passo seguinte, então, de novo bolsista do CNPq, foi o estudo no exterior, no Departamento de Fisiologia da Mayo Graduate School of Medicine. Eu fui Research Fellow, Research Assistant e Research Associate. Como nota histórica, por lá havia passado Maurício de Rocha e Silva. As minhas atividades naquele departamento foram predominantemente em modelos experimentais, usando o cão na simulação de cardiopatias congênitas encontradiças no homem. Anos mais tarde, àquele departamento de fisiologia retornei para estudo em ciências das imagens, o que se chamava de Röntgen Video Densitometry.